A paz do Senhor. Vai tudo bem? Glória a Deus. Que bom que vocês vieram. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado assim: que bom que você veio, meu irmão. Glória a Deus. Esse lugar não seria o mesmo se vocês não estivessem aqui. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã. Saímos ali dos Montes Belos para poder ter um tempo aqui de comunhão com os irmãos, rever os amigos, muitos amigos e familiares. Mais cedo a Carla chegou para mim e falou: você não esquece que você é daqui. Falei: não esqueço não, eu sou dessa família, eu faço parte dessa família aqui, e fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de vir, de estar juntos. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, Tessalonicenses, capítulo 5. Aqui Paulo está escrevendo uma carta a essa igreja e ele vai falando a respeito da volta do Senhor Jesus. E quando ele chega a partir do verso 12, ele vem dando alguns preceitos, algumas direções a essa igreja, e em alguns pontos ele vai estabelecendo aqui alguns mandamentos e ordenanças. E lá do versículo 16 em diante ele vai dizer assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. E aí ele segue com as diretrizes, com as direções que ele vai dando a esta igreja. Os irmãos podem se assentar. E o que me chama muita atenção nesse texto é o verso 19. Quando ele diz: não extingais o Espírito. Se ele está dizendo que nós não podemos extinguir o Espírito, e assim, quando nós trazemos para a nossa linguagem hoje, extinguir o Espírito seria o mesmo que eliminar o Espírito. Mas em outras versões nós vamos ver a palavra apagueis o Espírito. Quando nós olhamos para esta ordenança de Paulo, para essa igreja, às vezes a gente fica com uma certa dúvida. Por que Paulo está dizendo isso para a igreja? Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, não eliminem o Espírito. Se ele está dizendo isso é porque é possível fazê-lo. Mas a gente vai conseguir entender esse texto de forma mais ampla quando nós vamos lá para Levíticos capítulo 6. E ali o Senhor está dando a Moisés as direções. Levíticos é um livro que fala a respeito de santidade, santificação, pureza e como obter. E aqui o Senhor está dando direções a Moisés a respeito do holocausto, da oferta. E lá no verso 12, o Senhor vai dizer assim: o fogo arderá sempre sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando nós olhamos para esse texto, aqui é claro que o texto, quando fala a respeito do fogo, o fogo aqui é a representação da presença de Deus. Então o fogo aceso, ele simbolizava e ele representava a presença de Deus manifesta ali. Deus estava presente com aquele povo. E era isso que o fogo, que aquela chama queria dizer. E Deus, ele dá uma missão a Moisés, e dentro dessa missão ele dá as diretrizes de como obter êxito nessa missão. Ele vai dizer: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo jamais vai se apagar. Mas para que esse fogo continue ardendo sobre o altar, para que ele não venha se apagar,
é necessário que alguém assuma a responsabilidade de mantê-lo aceso. Ele não vai permanecer aceso por si só. Alguém vai ter que preservar esta chama acesa. E aqui, neste caso, o Senhor coloca a responsabilidade sobre o sacerdote. E ele vai dizer, olha, o sacerdote acenderá a lenha nele. Em outras traduções vai dizer, o sacerdote vai chegar lenha nele, vai colocar lenha nele todas as manhãs. Então ele já direciona quem vai cumprir a tarefa. Quem é que vai cumprir a missão aqui? Quem é que está com essa responsabilidade? É o sacerdote. E o que ele vai fazer para que esse fogo não se apague? Ele vai ter que colocar lenha nesse fogo, porque se não colocar lenha, a tendência é o fogo se apagar. Quando a gente fala de fogo, o fogo, para que ele exista e subsista, é necessário uma reação entre 3 elementos. Vocês já estudaram sobre o fogo? Então é necessário que haja uma reação entre 3 elementos. E que elementos são esses necessários para a existência do fogo? É o combustível, nesse caso a lenha. É o comburento, que é o oxigênio, e o calor. Então, só a presença desses 3 elementos não significa que haja a presença do fogo. Não significa que o fogo vai existir. Em muitos lugares tem, aqui, por exemplo, nesse ambiente, a gente tem combustível, a gente tem oxigênio e existem fontes de calor. Mas para que o fogo de fato aconteça, é necessário que haja uma reação entre estes elementos. Aí, quando a gente vai estudar o comportamento do fogo, nós chamamos de triângulo do fogo. Quem é o triângulo do fogo? Esses 3 elementos compõem o fogo. Mas para que haja o fogo, só o triângulo não resolve. É necessário o tetraedro, que é a reação em cadeia entre os 3 elementos. É interessante porque para que haja fogo são necessários 3 elementos. E o Deus a quem nós servimos é um Deus triuno. Amém? Então, a forma como ele encontra para ir se manifestar no meio do povo e sinalizar a presença dele no meio do povo é através do fogo, que precisa de 3 elementos para subsistir. Mas assim como eu preciso desses 3 elementos para que haja fogo, se eu quero apagar o fogo, extinguir o fogo, basta que eu remova um desses 3 elementos e o fogo deixe de existir. Portanto, existem 3 formas de combater incêndio. Quais são elas? Isolamento, abafamento. Isolamento é quando nós isolamos o material combustível. Você deixa ali o que está queimando, tira tudo de perto dele, e quando ele terminar de queimar, de consumir aquele material, o fogo vai se extinguir. Abafamento, você tira o oxigênio, a gente pode usar o extintor de pó químico, você joga em cima, ele tampa ali e não permite que o oxigênio acesse. Ou o resfriamento, que é o mais comum quando você lança água. Então, existem formas de extinguir a chama. Existem formas de extinguir o fogo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está dizendo lá em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, que nós não podemos extinguir ou apagar o Espírito. E quando Paulo faz menção, quando ele traz essa ordenança, ele está dizendo que o fogo do Espírito em nós é a presença manifesta de Deus. É o Espírito, é o fogo do Espírito que vai estar dizendo que Deus está conosco. Se eu apagar o Espírito, se eu extinguir o Espírito, o que vai acontecer? Sem o Espírito, sem presença. Se o fogo apagou, se a chama apagou, não há fogo, não há presença, não há Espírito. Não há manifestação de Deus, não há revelação de Deus. Então, por isso que Paulo ele vem falando isso para esta igreja. Olha, não extinguais ou não apagueis o Espírito. Enquanto a Rebeca ministrava aqui, ela falava na penúltima canção, ou na antepenúltima, ela dizia assim, a canção dizia assim, até que o Senhor venha, eu vou queimar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar.
até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Mas isso, irmãos, é muito difícil. É uma promessa difícil de se cumprir. Até que ele venha, porque pode ser que demore demais essa vinda dele. Pode ser que demore muito essa vinda dele. Pode ser que leve 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60, 80 ou até 100 anos. Dependendo de quem está esperando, né, e da vida que essa pessoa vai levar. Então pode ser que esse tempo de espera até que ele venha, até que eu vá me encontrar com ele, demore muito. E eu permanecer nesta mesma posição, nessa mesma condição, dia após dia, é muito difícil. Porque a tendência nossa é nos acostumarmos com aquela rotina, com aquela situação e com aquela condição, independente de qual ela seja. Nós temos uma facilidade muito grande de nos adaptarmos, nos acostumarmos, e aí a gente, uma vez adaptados, acostumados, a gente acaba relaxando e aí a gente vai meio que mudando o comportamento. Eu recentemente vim fazer um curso aqui em Goiânia, 40 dias. Eu fiquei alojado aqui na Academia do Corpo de Bombeiros. Os finais de semana que eles me liberavam, eu voltava para São Luís. Mas a maior parte do tempo aqui dentro da academia. E nos primeiros 2 dias eu cheguei com a moral lá embaixo. Olhei para aquele negócio, falei, meu Deus, 40 dias aqui longe de casa, longe da minha gatinha, né, vou ver poucas vezes ela nesse período, né, saudade de casa, vontade de continuar lá com a minha rotina, minhas coisas, né, então muda a rotina, muda tudo. E aí no 3º dia o Senhor veio e falou comigo, né, e foi interessante a forma como Deus falou comigo, eu até mandei mensagem para a Cátia, porque no primeiro dia eu falei, nossa, estou bem não, estou meio desanimado aqui. Mas aí no 3º dia, pela manhã, Deus veio, ministrou meu coração e eu mandei mensagem para ela. Falei, agora eu estou bem, agora minha moral levantou. Porque Deus precisou me lembrar que um dia eu desejei estar ali. Um dia eu passei no concurso e fiquei aguardando 2 anos para ser chamado. Enquanto eu aguardava, eu olhava e falava, nossa, como eu gostaria de estar lá. Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? E agora eu estava lá dentro e pensando, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ah não, queria estar em casa, queria estar resolvendo minhas coisas, queria estar na minha cidade. E aí o Senhor veio e precisou me lembrar disso. Um dia você desejou estar aqui e agora você está aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí o ambiente mudou e logo eu me acostumei com a rotina. E aquilo que a princípio era desgastante, era chato, logo passou a ser normal e eu me acostumei. E aí já fiquei à vontade lá dentro da academia. Estava tranquilo. Aquela encheção de saco, aquela cobrança, aquele negócio e tal, mas eu estava tranquilo, né, levando numa boa. Por quê? Porque eu consegui me acostumar. E todos nós temos essa capacidade de nos acostumar com o ambiente. Agora, o problema quando nós nos acostumamos com o ambiente é porque muitas vezes a gente deixa de considerar certas coisas. O bom da academia bombeiro militar, ou de qualquer academia militar, é porque quando você está lá, eles não te deixam esquecer de forma nenhuma. Eles não deixam você entrar na sua zona de conforto. Eles estão o tempo todo te cobrando. Todos os dias pela manhã, eles vão fazer uma revista Caxias, olhar o pezinho do cabelo, se o cabelo está cortado, fardamento, quina, vinco e tal, coturno, aquela coisa toda, de manhã e de tarde, todos os dias. E se não está legal, anotação, punição, 4 horas de detenção, e é assim que vai. E você vai levando. Eu peguei 3 anotação, né? Cheguei desacostumado, na primeira semana já foi 2, na segunda semana eu peguei mais 1, mas acostumei, enquadrei, acabou, ficou tranquilo depois. Então lá você não tem essa opção de relaxar, porque eles estão o tempo todo te lembrando. Mas num ambiente fora do contexto militar, a gente não tem essa cobrança. Então, como a gente normalmente reage? A gente vem e faz uma declaração como esta: Senhor, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Só que de repente o tempo vai passando e passa-se alguns dias, semanas, meses e o Senhor não veio ainda.
E aí aquele entusiasmo, aquela empolgação, aquele gás no início, ele vai se acabando, ele vai diminuindo, e a gente vai percebendo que é possível ir levando a nossa vida sem tanto esforço, sem gastar tanta energia. E aí de repente a gente já não busca mais como antes. E aí de repente a gente já não clama mais como antes. E o tempo vai passando. E nesse passar do tempo, de repente, a gente se acostuma com uma vida de crente. Eu me acostumo com um ambiente de culto. E aí eu já nem percebo mais se Deus está presente ou se Ele está ausente. Porque eu me acostumei, me familiarizei com esse ambiente. E aí eu já nem percebo mais se tem fogo ou se não tem fogo. Eu não consigo mais discernir. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, tem aquele texto de Sansão, um dos textos que eu acho muito triste na Bíblia, quando ele entrega o segredo dele para Dalila, vem os seus inimigos contra ele, e o texto diz que ele se levanta para ir contra os seus inimigos, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Então os inimigos vêm, colocam as mãos sobre ele, e o levam cativo. E vocês conhecem o fim da história. Mas por que isso aconteceu? Porque ele foi se acostumando com aquela situação, se acostumando com aquele ambiente. Então ele contava, ele mentia a respeito do segredo dele e nada acontecia. E as coisas foram, o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e ele foi se distanciando da presença e da glória de Deus. Até que chegou um ponto em que o Espírito de Deus já não estava mais, mas ele não conseguia perceber. Ele nem sentiu falta. O Espírito já havia se ausentado e ele continuava vivendo a vida dele da mesma forma. Continuava tentando agir da mesma forma. Mas aí ele só percebe quando já é tarde demais, quando os inimigos já haviam dominado e o levado cativo, quando já não havia mais condições de reverter o quadro. Muitas vezes nós agimos da mesma forma, nós nos portamos da mesma forma, nós vamos levando uma vida muito comum. Deveríamos nos esforçar para levantar mais cedo, para ter um tempo de qualidade no nosso devocional, mas o cansaço não nos permite. Deveríamos tirar um tempo no final do dia, mas por conta da correria do dia, foi tão corrido, foi tão desgastante, nós chegamos ao final do dia e eu não consigo tirar um tempo para me meditar na palavra. Às vezes eu até abro a Bíblia, mas quando eu começo a ler vem aquele sono e aí eu já nem consigo discernir mais o que eu estou lendo, o que eu estou vendo. E o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com isso. Até que chega um ponto em que eu nem tento mais ler a Bíblia, porque eu sei que eu estou tão cansado que não adianta eu pegar ela para ler, que eu não vou conseguir. Mas a minha vida está indo bem, eu não estou em pecado, eu estou levando minha vida normal, trabalhando, estudando, frequentando o culto, dizimando, ofertando, fazendo visitas quando eu posso, dando uma palavra para um ou para outro, quando necessário, quando possível. Lá em Lucas, capítulo 11, verso 24, diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ontem eu ouvi uma pessoa mencionar esse versículo, eu falei, ele se encaixa com o que eu quero falar amanhã. Porque muitas vezes nós estamos levando a nossa vida sem pecado, sem sujeira. Aqui esse texto fala que a casa
estava limpa e adornada. Quando fala de limpeza, está falando de pureza, santidade. Então não tinha pecado aqui dentro dessa casa. Não tinha lixo para atrair as moscas, os insetos, os ratos. Não havia lixo aqui dentro. Porque normalmente nós associamos dessa forma, né? Você quer expulsar os demônios, você elimina o lixo e aí você resolve o problema. Se eu quero espantar as moscas, eu elimino o lixo e eu resolvo o problema. Mas nesse caso aqui, a casa estava limpa, não tinha lixo. E ela estava adornada, preparada. Mas qual o problema dessa casa? Ela estava vazia. Então, às vezes, a gente entra nesse lugar. Não, eu não estou em pecado. Minha vida está indo, tá tudo normal. Não estou fazendo nada demais. Antes sim, antes eu mentia. Antes eu cobiçava. Antes eu falava mal. Antes eu fazia isso. Antes eu fumava. Antes eu bebia. Mas depois que eu converti, que eu aceitei Jesus, não faço mais nada disso. Agora eu me policio na minha fala. Eu levo uma vida normal, uma vida, íntegra. Mas nesse texto a gente percebe que só isso não basta. Porque aquele demônio, ele volta, ele encontra a casa limpa e adornada. Naquela casa não tinha demônios. Naquela casa não tinha pecado. Naquela casa não tinha sujeira, não tinha lixo. Estava limpa e adornada. E pelo fato dela estar limpa e adornada, ela ficou mais atrativa ainda para ele. E ele vai lá e busca mais 7. Traz reforço. Porque da outra vez ele estava sozinho, ele foi retirado de lá. Então agora ele volta com mais 7 amigos. Poceiro, né? Imagina lá o sem terra. Chegou, tomou posse, a turma agora era grande, para tirar vai dar trabalho. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida nessa condição. Muitas vezes a gente está conduzindo a nossa vida desse jeito. Tudo muito normal. Mas Paulo, ele traz uma palavra muito incisiva aqui. Não apagueis o Espírito. Eu não tenho o direito de apagar o Espírito. Quando nós olhamos lá para Levítico 6, nós percebemos que não é tão fácil manter o Espírito aceso. Porque lá a ordem que Deus dá é que todos os dias, pela manhã, o sacerdote tinha que alimentar aquele fogo. A frequência com a qual o sacerdote precisava alimentar o fogo era todos os dias. Da mesma forma, todos os dias eu preciso me achegar a ele. Se ele está aqui dentro, se ele faz morada aqui dentro, é todos os dias eu preciso me relacionar com ele. Se eu não o faço dessa forma, eu estou dando espaço ou condições desse fogo se apagar. Hoje a forma como a presença de Deus se revela no meio do seu povo é através do Espírito dele. E muitas vezes a gente está querendo algo visível. O visível só se tornará real no meio do povo de Deus, quando a manifestação do Espírito for real em nós. Nós somos o visível da manifestação de Deus. Quando Jesus estava na terra, Deus se manifestava e se revelava através de Jesus. O Evangelho de João capítulo 14, quando ele é perguntado, né, quando eles falam, Senhor, mostra-nos o Pai, ele vai dizer, vocês até hoje não entenderam, quem vê a mim vê o Pai, eu sou a revelação do Pai. Mas quando ele vai, agora ele deixa esse encargo conosco. E é por isso que o Espírito de Deus está em nós. Há um propósito e há um objetivo nisso. Há um porquê disso. Não é simplesmente para que eu tenha uma vida boa e sossegada. Não, há algo maior. A manifestação de Deus precisa se revelar através da minha e da sua vida. Romanos 8 diz que toda a criação, ela geme aguardando a manifestação dos filhos. E como essa manifestação vai acontecer se eu não estiver atento e conectado com o Espírito de Deus? Se eu não estiver sensível à voz dele? Se eu não estiver pronto para obedecer à direção que ele me dá?
Então toda a manifestação vai continuar gemendo, aguardando. E eles vão cansar de gemer. A expectativa deles só será atendida e suprida no dia que nós nos posicionarmos para atender essa demanda. Quando nós decidirmos ser a resposta. Eu ouvi uma pessoa dizer esse final de semana, ela fez um comentário assim: há muito tempo eu ouço em várias igrejas dizendo, vamos ganhar tal cidade, vamos alcançar tal cidade. E aí ela falou assim, primeiro nós precisamos ganhar a nós mesmos, precisamos olhar para nós mesmos, precisamos ganhar a nossa casa, a nossa família. E eu concordo com ela, em parte. O fato de eu ainda não ter alcançado o lugar que o Senhor me chamou para estar, não significa que eu não possa sonhar com a cidade. Nós fomos chamados para sonhar, mas nós precisamos viver a realidade. Qual é a nossa realidade hoje? Qual é a nossa condição hoje? Eu preciso olhar a minha condição e ver o que eu posso fazer. Aonde eu posso ser resposta? Em que lugar o Senhor tem me chamado para estar para ser resposta? Nesse aspecto de que, vamos ganhar a cidade, muitas vezes a gente está esperando algo grande acontecer para a gente fazer algo diferente, porque a missão é muito grande. Mas tudo começa em mim, tudo começa comigo, é com você, é lá onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho. E ali, quando você começa a fazer a diferença, as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza que todos vocês já viram aqui alguns comerciais falando a respeito de grandes incêndios, principalmente no período de estiagem, quando faz essas campanhas para evitar as queimadas. Todo grande incêndio, ele começa com uma pequena faísca, com uma pequena chama. O fogo de um isqueiro é capaz de provocar um incêndio de dimensões gigantescas. O que isso quer dizer? Eu não preciso esperar algo grande acontecer, eu preciso me incendiar. Aí você olha para vocês e fala assim, não, mas o fogo que está aqui parece que é tão pequenininho, é só um isqueiro. Mas se esse isqueiro colar perto de alguém que está ali pronto para ser queimado, colar ali num material combustível altamente inflamável, o negócio vai pegar, mas vai pegar numa força, num gás. Às vezes você não está com todo esse gás que você precisa, mas de repente tem alguém próximo de você que está. Só que falta fogo para ele se incendiar. E você tem o canal, você tem o acesso ao calor. Então muitas vezes a gente está esperando algo acontecer. Não, irmãos, a gente precisa fazer acontecer. Se já existe fogo, qual é o meu papel? Alimentar este fogo. É o papel do sacerdote, trazer lenha. Se ainda não existe fogo, eu preciso juntar então estes elementos. Quem eu sou nesse processo? Não sei, mas vamos juntar aqui um grupo. E juntos nós vamos nos aquecer, nós vamos nos mover, nós vamos aqui promover um atrito entre nós para que haja calor, e esse calor vai chegar num ponto em que vai haver a ignição e o fogo vai pegar, e quando pegar, vai ter material para queimar. E quando o material estiver acabando, nós vamos buscar mais. E vamos buscar mais, e vamos buscar mais. Até que o incêndio se torne em proporções difíceis de ser controlado ou apagado. Mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Quando Paulo escreve aqui para Tessalonicenses, ele está dizendo para essa igreja, não apagueis o fogo, não extingais o fogo. E aí nós precisamos olhar para nós mesmos hoje e refletir e analisar. Ainda há fogo aqui dentro? Ainda tem fogo? Se tem fogo, eu não posso deixar que esse fogo se apague. Mas como? O que eu preciso fazer para que ele não se apague?
É até que ele venha eu preciso clamar, até que ele venha eu preciso me posicionar, até que ele venha eu preciso estar na mesma posição, do mesmo jeito, com o mesmo entusiasmo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, buscando, sem me cansar, sem permitir que as outras coisas venham me interromper ou me atrapalhar no processo. Há uma missão mais importante, porque ela fala de eternidade. Agora, se não tem fogo, então eu preciso avaliar a situação e ver o que nós podemos fazer para que o fogo volte a queimar no nosso meio. Mas o fato é que sem fogo nós não podemos viver. Sem o fluir do Espírito, sem o agir e o mover do Espírito, a gente não pode se mover. Nós precisamos ocupar e estar no lugar onde o Espírito de Deus tenha desejo de se manifestar e de revelar. Nós precisamos estar no lugar onde Ele queira estar. Eu não posso me permitir ser dominado pelas circunstâncias e situações. Porque muitas vezes a gente está olhando para as situações e pensando, não dá. Não, eu não consigo. É muito, sabe, é muita tarefa, é muita atividade, é muita coisa para fazer. Mas se a gente for refletir, irmãos, nós gastamos tanto tempo com tanta coisa fútil. É muito difícil um crente hoje que não gasta pelo menos 1 hora do seu dia com rede social. São poucos que não gastam. E são poucos os crentes que gastam mais do que 5 minutos meditando na palavra diariamente. Essa é uma verdade, uma realidade dentro da igreja. Por isso que quando a pastora Evanilde falou, olha, parece que não há manifestação porque a nossa postura está errada, a nossa conduta está errada, nós precisamos mudar. Aí você fala, não pastor, eu consigo, 5 minutos então dobre, vai para 10, 20, 1 hora, 2 horas, 3 horas, gaste tempo, até que ele venha, até que o fogo aqueça, a ponto de outros serem incendiados. Nós não podemos nos contentar com o estado como nós estamos hoje. E eu não estou falando de você, igreja da Vila Sul, eu estou falando de nós, igreja brasileira. Uma igreja com mais de 70 milhões de crentes e o país na condição que está. E nós tentando colocar a culpa no governo. O país está do jeito de estar por causa do governo. Não, irmãos. O governo é o reflexo da igreja. Só isso. Se a situação não está boa, não podemos jogar a culpa para o outro. Não podemos transferir a culpa. A responsabilidade é nossa. 2 Crônicas 7,14, 1 Crônica, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não depende do que está lá fora, depende de nós. Mas qual a qualidade dos crentes de hoje? A grande maioria está vivendo nessa condição. E eu coloquei 1 hora aqui, porque 1 hora é poucos que não gastam pelo menos 1 hora. Mas nós sabemos que 1 hora ainda é pouco para a rede social. Outro dia eu comentei com a Kátia, foi num domingo, eu estava em casa, no período do curso, cheio de missão, um monte de coisa para fazer. E eu levantei muito cedo, resolvi algumas coisas ali e peguei o celular para olhar umas mensagens. E aí eu sentei, olhei algumas mensagens. Quando eu olhei no relógio, eu tinha passado 40 minutos olhando o celular, me atualizando das mensagens, aí de uma mensagem remete para outra, quando você vê, você está vendo um vídeo, 40 minutos foi embora. E eu com um monte de missão para fazer. Deu vontade de quebrar o celular. Aí eu levantei e falei para ela, não tem lógica. Quando a gente perde tempo com isso? Eu entendo que
a tecnologia é uma ferramenta muito boa, muito útil, muito necessária. Mas como o diabo tem se alegrado com essa ferramenta na nossa mão? Porque ele não precisa fazer quase nada mais. Nós fazemos tudo. A gente pega o negócio ali, quando você vê, passaram-se horas. E quando a gente pega a Bíblia para meditar, irmãos, 5 minutos é muito tempo. 10 minutos parece uma eternidade. Quando você fica ali meia hora na Bíblia, parece que passou o dia inteiro. Porque você está olhando a Bíblia, lendo, meditando e pensando num monte de outras coisas que você precisava fazer. Mas quando você abre a rede social, você não lembra das coisas que você tem para fazer. É um anestésico. Você fica anestesiado com a rede social, com as imagens, com os vídeos. Mas aqui não, aqui você não se esquece. Você está aqui, está lembrando, está pensando, aí você pensa na conta, pensa no negócio e tal. Então nós precisamos reavaliar a nossa conduta, a forma como nós estamos caminhando. Eu acredito que nós estamos vivendo a geração que vai passar pelo arrebatamento. E eu quero ser arrebatado. Eu quero viver e ver isso. Eu acredito nisso. E todo crente precisa crer nisso. Ainda que Jesus possa demorar mais 2000 anos. Não sei quando é que ele volta. Mas a minha expectativa precisa estar na volta dele para agora. Amém? Vocês estão entendendo? Eu preciso crer e desejar que ele volte agora. E preciso viver dessa forma. Sabendo que ele pode demorar mais 2000 anos. Então, se eu desejo que ele volte agora, como que está essa chama aqui dentro para receber ele? Porque ainda que o arrebatamento demore mais 2000 anos, eu sei que eu não vou viver mais 2000 anos. Vai chegar algum momento em que eu vou ser chamado, minha senha vai ser chamada. E como que está esse fogo aqui dentro? Se é que ainda tem fogo. Então são coisas que a gente precisa parar, pensar, refletir. Que qualidade de crente nós estamos sendo nos dias de hoje. Se os crentes da igreja primitiva olhassem para nós hoje, qual seria a nota que eles dariam para nós? Imagina Paulo escrevendo uma carta para mim e para você hoje. Qual seria o teor desta carta? O que ele estaria escrevendo para nós? Qual seria a fala dele para nós agora? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Então, se Paulo está dizendo aqui, para nós não apagarmos o fogo do Espírito, significa que eu, com as minhas atitudes, posso sim apagar o Espírito dentro de mim. Posso sim extinguir a presença do Espírito dentro de mim. E como nós lemos lá em Lucas capítulo 11, eu não preciso estar em pecado para isso. Não preciso. Você não precisa estar afundado no pecado para que a presença de Deus esteja longe de você. Basta viver uma vida aquém da presença dele. O pior tipo de gente que existe é o morno. Apocalipse vai dizer que quem dera se nós fôssemos quentes ou frios. Mas porque existe o morno, ou porque alguns se comportam como morno, esses vão ser vomitados. Deus não tolera e não suporta o morno. E o que é o morno? É esse cidadão que eu mencionei aqui do Lucas capítulo 11. Está tudo bonitinho. A casa está limpinha, está adornadinha. Palavra chata de falar, né? Está enfeitadinho, decoradinho, bonitinho. Mas está morno. Não tem presença, não tem fogo. Não tem fluir, não tem mover, não tem vida, não tem entusiasmo, não tem perspectiva. Vai levando a vida. Vai levando e deixando a vida te levar, e o tempo vai passando, e nada de novo acontece.
e não busca fazer algo novo acontecer, esperando que, sabe, Deus vai vir lá do céu e vai acender, e não é assim que funciona. A direção já foi dada. Todos os dias pela manhã, pegue a lenha e abasteça esse fogo. Todos os dias pela manhã, abasteça esse fogo com mais lenha e mais lenha. Você quer ver muito fogo? Coloque muita lenha para queimar. É simples assim. Quando você quer ver muito fogo, você coloca muito material combustível. Você já deve ter visto alguns incêndios grandes na televisão. Quando você chega que tem muito material combustível, é sinal que vai ter muito fogo. E vai ter muito trabalho para extinguir aquele fogo. Então, se nós queremos fogo, irmãos, nós precisamos juntar lenha. Aí você olha para você e você pensa assim, não, mas eu não estou com esse gás todo mais para juntar tanta lenha. Não tem problema, chama alguém que está do teu lado para te ajudar. E vai somando forças. Talvez tudo que essa pessoa precisa é um convite, é um incentivo, é um empurrãozinho. Vamos lá, meu irmão. Vamos junto. Recentemente a gente começou a viver uma experiência nova lá na igreja. O pastor decidiu caminhar em células. Já há algum tempo que a gente vem namorando as células, já foi em células há algum tempo atrás, mas por conta de tudo que a igreja viveu, nós acabamos deixando de andar e de caminhar na visão celular. Mas já há algum tempo que a gente vem namorando as células e querendo voltar a caminhar em células. E aí, quando foi no início desse ano, o pastor decidiu, falou, não, vamos voltar a ter células. E aí nós fomos, visitamos uma igreja, pegamos o modelo, o pessoal foi lá, deu treinamento, nós abrimos uma escola de líderes, eu já fiz trocentas escolas de líderes, né? Já dei aula trocentas vezes. A gente fez de novo a escola de líderes. Terminou a escola, abrimos as células. E no início, irmãos, estava todo mundo assim, isso não vai dar certo. Muita gente, aqueles crentes mais velhos, igual nós, Enoque, olhava para aquele negócio, rapaz, já tentamos isso aí tantas vezes. Já tentamos outras vezes. Mas foi implantado. E aí nós começamos as células. Irmãos, e aí de repente a gente percebeu que era possível de novo. Sabe, cara? A gente começou a perceber que aquele fogo, aquela chama, ela podia arder de novo. Aquele entusiasmo e alegria de poder ir, convidar e saber que você está fazendo a diferença na vida de alguém, ainda que seja uma única pessoa. Mas você está investindo tempo na vida daquela pessoa e está vendo a resposta. E aí você começa a perceber que Deus ele pode voltar a fluir e a jorrar através da sua vida de novo. E aí você descobre que você ainda é fonte de vida. E aí de repente a igreja acordou. E a igreja percebeu que ela ainda é fonte de vida. O milagre não está na célula. O milagre está em ir. O milagre está em convidar, em se fazer presente, em chamar e estar disposto a caminhar junto, lado a lado, ombreando. O milagre do fogo está em trazer lenha. O braseiro parecia estar tão apagado. Na verdade, a gente estava olhando e a gente estava vendo muita cinza. Sabe quando você faz um churrasco e você abandona a churrasqueira e passa ali umas 2, 3 horas e você vai lá e olha e está só aquela cinza em cima do carvão? Aí você pensa, não tem mais calor aí dentro. Só não inventa de pôr a mão, né? Aí você pensa, não tem mais calor aí dentro. Mas aí de repente vem um sopro. E aquele sopro revela que havia brasas vivas ali dentro, escondidas e cobertas com a cinza. E o interessante é porque aquele vento juntou novamente aquelas brasas. E aí alguns decidiram sair e convidar, e começou a cair carvão novo, lenha nova no meio do braseiro.
E a chama começou a aparecer. E aí a gente começou a perceber crentes velhos ali, cabeça branca igual eu, entusiasmado, alegre, motivado. A gente precisa sair de um certo lugar. Não é olhando para as nossas forças, não é sobre nós, sabe? Porque muitas vezes a gente quer condicionar a nossa capacidade. Não diz respeito à nossa capacidade, mas é Ele em vós, é Cristo em vós, amém? O que diz o texto? Cristo em vós, esperança da glória. Não é o Elisvan, não é o pastor Ricardo, não é o pastor Ailton, pastor Evanilde ou outro pastor dessa igreja. Não, é Cristo em vós. E quando Cristo está em vós, se revelando e se movendo em nós, através de nós, então ali sim, meu irmão, há esperança de glória, há possibilidade de glória. Se nós nos permitirmos sermos soprados novamente pelo Espírito, Ele vai reacender essa brasa, Ele vai reacender essa chama, Ele vai reacender esse fogo. Talvez você está olhando e pensando, não, mas apagou, já tem tempo, não apagou não, irmão, há uma brasa aí dentro ainda há uma brasa aí dentro, ainda há uma voz que clama aí dentro e anseia e deseja. Sabe quando você para e lembra daquele tempo, aí você pensa assim, nossa, teve um tempo em que, sabe, havia um mover, aquilo é o Espírito Santo, trazendo à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Se permita ser cheio por esse fogo, amém? Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, onde você está. Se você quiser vir aqui para frente, pode vir, mas que você clame e peça a Ele, Senhor, mais uma vez vem, Senhor, de novo vem, reacende mais uma vez essa chama, reacende mais uma vez este fogo, Senhor, gera de novo esse entusiasmo, esse gás, essa energia, essa vontade de ser, de fazer e de me permitir ser gasto e usado. Como foi cantado agora há pouco, eu vou me deixar gastar, sabe, eu vou me deixar ser usado. Senhor, faz de novo, reacende de novo essa chama. Senhor, eis aqui uma igreja, Pai, que ora e que clama. Ah, Deus Santo, eu sei, ó Deus, que o Senhor conta com cada um destes, ó Pai, para fazer algo novo neste bairro, nessa cidade. Senhor, aonde quer que eles estejam. Ah, Deus Santo, eu sei que o Senhor olha aí do céu, ó Deus, e vê brasas aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor venha com este sopro neste lugar, ó Pai. Senhor, que o sopro do Teu Espírito, ó Deus, possa remover toda e qualquer cinza. Senhor, tudo aquilo que porventura tenha sufocado estas chamas, tenha sufocado este fogo, em nome de Jesus eu declaro nesta manhã um tempo novo, Pai, um tempo novo, um tempo, ó Deus, onde vidas aqui, ó Deus, vão se permitir ser movidas, conduzidas pelo mover e o fluir do Teu Espírito, ó Pai. Oh Deus Santo, toca neste lugar, ó Pai. Vai quebrando, Senhor, toda e qualquer resistência e estrutura natural, humana, que foi construída ao longo dos anos. Senhor, toda e qualquer crença limitante, todo e qualquer medo, frustração, Deus, em nome de Jesus, queima nesta manhã. E gera aqui, ó Pai, um entusiasmo novo, uma perspectiva nova. Ah, Deus Santo e Poderoso, em nome de Jesus, sopra neste lugar, ó Pai. E se necessário for, faça tudo novo e de novo, quantas vezes for necessário, Pai. Ah, Santo Deus, até que cada um de nós estejamos correspondendo no lugar para o qual o Senhor nos chamou. Senhor, eu declaro em nome de Jesus um tempo novo sobre esta igreja, sobre essa congregação, ó Pai.
Senhor, em nome de Jesus, vem com teu fogo e a tua glória. Vem com teu fogo, o teu poder e a tua glória. Senhor, e faz tudo novo. Ah, Deus Santo, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Pai Santo, obrigado, ó doce Espírito, pela tua presença neste lugar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, e que esta chama possa arder cada vez mais, cada dia mais. Aleluia.